Juízes capítulo de número 4. Juízes capítulo de número 4, versículo de número 14. Juízes capítulo 4, versículo 14. Ou 14, como queiram, que os dois são certos. Está escrito: então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Agora o capítulo 5 e o versículo 20, está escrito bem assim: desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Sísera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, a força. Quantos dizem amém? Se você já gastou um pouquinho de tempo lendo ou estudando o livro dos Juízes, você deve ter percebido que existe um ciclo que sempre se repete dinamicamente. Ele é mais ou menos assim: o povo de Israel peca, Deus suscita algum adversário ao redor como um meio de puni-los. Passo 2, aí vem o 3. Eles então se arrependem e clamam a Deus por misericórdia. Aí vem o movimento 4. Deus levanta alguém que lidera uma libertação. E depois começa tudo de novo. E o livro dos Juízes vai assim, ciclicamente, dinamicamente, repetindo esses 4 movimentos que eu lhe passei. O texto que lemos, nós estamos no olho do furacão, aonde exatamente isso havia acontecido. O povo de Israel tinha se afastado do Senhor, pecado contra Deus, e o Senhor vai e desperta, permite que um adversário de muito avanço tecnológico, eu estou falando da época naturalmente, se levantasse contra Israel. Basicamente o avanço tecnológico que eu estou me referindo é a metalurgia, que hoje para nós não dá para chamar de avanço tecnológico, mas naquela época, coisas feitas de metal, isso era muito raro. E os exércitos de Jabim e Sísera tinham carros de ferro. Repete comigo: carros de ferro. O exército de Jabim, acampado no vale, se movimentava com seus carros de ferro. As movimentações dos exércitos da época davam conta de que soldados em cima dos carros de ferro, com espadas empunhadas, batiam nos seus escudos. Espadas batendo nos escudos, os carros de ferro se movimentando no vale, e todo o assombro daquele som ensurdecedor subia pelo vale e acuava Israel lá em cima. E foi assim durante muito tempo, até que o Senhor Deus decidiu despertar algumas pessoas importantes para um movimento de reação. Porque aquela condição de um povo subjugado, aldeias desertas, convivência comunitária totalmente destruída, as ruas fantasmagóricas, Deus decidiu que o tempo da servidão iria terminar
e que o Senhor quebraria o cativeiro do seu povo. Eu quero declarar aqui na noite desse dia, declarar aqui, olha alguém levantando a mão, declarar aqui na noite desse dia, que Deus despertará pessoas, e elas estão reunidas hoje aqui em Alphaville, para através delas desencadear um movimento de reação e libertação. Cativeiros vão explodir, e a servidão vai dar lugar a um tempo de liberdade, e quem acredita, por favor, se expresse de alguma maneira bem barulhenta nesta noite de quarta-feira. Israel tinha um general, o nome dele é Baraque. Qual é o nome do general? Qual é o nome do general? Baraque significa o homem do trovão. Mas Israel não tinha só um general, Israel também tinha uma juíza, uma profetisa, uma mulher de muita influência e respeito no meio do povo, uma mulher de Deus chamada Débora. Chamada Débora significa abelha. Eu quero que você compreenda que esses dois personagens figuram de uma maneira muito interessante e muito profética dentro dessa batalha. Porque quando eu digo para você que havia um general, cujo nome é Baraque, cujo significado é o homem do trovão, você se anima, e eu no seu lugar me animaria também. Porque do homem do trovão se espera retumbância, do homem do trovão se espera contundência, do homem do trovão se espera coragem. Existem pessoas que levam nomes, e delas você tem esperado muita coisa que não tem vindo. Talvez de quem você esperava coragem, tem vindo covardia. De quem você esperava fé, você tem visto incredulidade. Nem sempre as pessoas correspondem ao nome que tem. Às vezes, alguém tem nome de que faz grande barulho, mas anda acuado pelo barulho que está ouvindo. Mas não tinha só Baraque em Israel, tinha Débora. E quando lhe falo que tinha Débora, é a hora que você não se anima tanto, porque de verdade parece-nos bem animador uma batalha onde se possa contar com o homem do trovão, do que uma batalha onde se possa contar com uma abelha. Mas muita coisa na história dessa batalha está relacionada a som. Eu disse que está relacionada a... Eu disse para você que o grande pavor que os inimigos imprimiam sobre Israel estava ligado ao som, porque os carros de ferro faziam barulho no vale, os soldados batiam com as espadas nos escudos. Então muita coisa que está acuando o povo de Deus lá em cima diz respeito a som. E eu esperava que o homem do trovão pudesse ser a alternativa do som que pudesse calar a voz dos adversários. Mas não foi. Deus levantou Débora. Essa é a hora que as mulheres deveriam se animar um pouco mais. Deus levantou Débora. Mas eu não estou falando apenas, obviamente, para as mulheres. Eu quero mostrar a você que às vezes de onde não exatamente se espera, de lá é que vem quem ou o que Deus vai usar para vencer uma batalha. Perceba como toda essa história está amarrada ao assunto do som. Porque eu já lhe expliquei o quanto o som era uma ferramenta que amedrontava o povo de Deus. E aí quando eu olho para a frente das fileiras de Israel, eu vejo um general cujo nome está intimamente relacionado a som, a barulho. Trovão. Trovão não é sobre imagem, relâmpago é sobre imagem. Trovão é sobre... Não, quem ainda está por aí? Vamos de novo. Relâmpago é sobre imagem, trovão é sobre... Eu pergunto e você responde. O som do trovão é alto? O som do trovão é alto? É poderoso? É duradouro? Não. O som do trovão é alto,
é poderoso, mas não é duradouro. Por isso, Deus não usou Baraque. Deus usou Débora. Porque a abelha também tem seu som. Não é alto. Parece não ser poderoso, mas é constante. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar hoje aqui para você que não tem um trovão. Vá na constância. Se você não dispõe de um grito muito forte, vença na constância de um sussurro que não cessa até que Deus responda. Eu não vim falar essa noite para os homens do trovão. Eu vim falar para homens e mulheres que parecem fazer pouco barulho, mas tem constância no barulho que fazem. Essa guerra não vai ser vencida num estrondo, ela vai ser vencida na persistência de um som que insiste em se calar. Oh, aleluia! Pega a mão de alguém que está do teu lado, por favor, pega a mão dele agora, olhe para ele e diga: essa batalha horrível, diga de novo, essa batalha não vai ser vencida num estrondo, num momento, ela vai ser vencida no som da persistência. Vai na persistência, dia a dia, hora a hora, campanha a campanha, culto a culto, lágrima a lágrima. Porque quando alguém ouve o som da abelha, tende a dizer: que pobre, que insignificante. Mas me fala como você se sente depois de ouvir 1 hora ininterruptamente o som de uma abelha. Sabe o que o seu inimigo e o meu não esperavam? Que esse som fosse durar tanto tempo. Sabe por quê? Os pentecostais já chegaram ou só vão vir na terça profética? Sabe por que o seu inimigo vai sair daqui hoje baratinado e desgovernado? Porque ele não esperava que mesmo após os acontecimentos recentes, as coisas que sucederam essa semana, você tivesse decidido não calar o teu som. Não cale o teu som. Porque na persistência de uma mãe que ora, no som persistente do gemido de uma mãe que ora, Deus vai abrir cadeias na vida de moços e de moças. No som persistente de uma mulher que ora pelo seu marido, as cadeias e os vícios vão ter que caírem por terra. No som persistente de um filho que quer ver a salvação do pai, o Senhor quebrará grilhões e o nome do Eterno será glorificado. Só quem acredita nisso, por favor, aquele barulho. As cartas marcadas, os figurões, os heróis dos pôsteres não apareceram na batalha contra Jabim e Sísera, mas um efetivo desprezado foi por Deus levantado para dar vitória ao seu povo. Deus usou uma abelha com um som minúsculo, mas constante. Débora escreve o capítulo 5 em formato de cântico. Eu disse em formato de? Agora não pense que o cântico é uma expressão meramente poética. O cântico na Bíblia é uma expressão poética, mas também, sobretudo, é uma expressão profética. O cântico de Débora serve ao propósito de mostrar os bastidores.
Há aquilo que se viu sobre a guerra, e há aquilo que não se viu com olhos carnais, mas nem por isso deixou de acontecer. Uma guerra sempre tem dois lados: o que é visto e o que não é visto. Existem muitas outras coisas acontecendo agora, nesta sua batalha, do que simplesmente aquilo que está diante dos seus olhos. Deus está trabalhando. Acho que você ouviu dizer que batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Eu disse que Deus está trabalhando. E eu quero destacar aqui 2 pontos do Cântico de Débora, que é uma revelação acerca do curso espiritual e invisível das coisas na batalha. Nós lemos juntos. Ela diz: até as estrelas, desde os céus, pelejaram contra Cícera. Pastor, isso só pode ser meramente poético, porque não tem como uma estrela colaborar com uma batalha. Não tem como uma estrela contribuir com a vitória de um povo. Bom, aí você precisa entender os sentidos figurativos da Bíblia. Porque nas Escrituras, as estrelas também podem ser entendidas como os anjos. O que Débora está falando não são sobre as estrelas que vemos nos céus. Quem Débora está dizendo que desceu para pelejar por Israel foram os anjos do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa importante para você, importantíssima. Você não pode deixar de acreditar em algumas coisas por conta de alguns excessos que algumas pessoas equivocadamente cometem. No assunto anjos, por exemplo, já foram cometidos muitos terríveis e lamentáveis excessos. Eu já vi alguns estarrecedores, que nem me convém, não tem nem por que repetir aqui. A compreensão inadequada a respeito da angelologia, da doutrina bíblica sobre os anjos, aonde se dá espaço, voz e vez inadequados à classe angelical. Tudo a respeito dos anjos está claramente disposto na Bíblia. E se tem uma coisa que está na Bíblia, é que os anjos são ministros de Deus a favor daqueles que o amam. Então eu não estou no extremo de cultuar os anjos, não estou no extremo de dizer que tenho visões de anjos que não tenho, mas também não estou no extremo da incredulidade. Eu estou no equilíbrio bíblico que me dá o entendimento de que lá em Israel e aqui também em Alphaville, anjos ainda descem para pelejar. Aleluia! Os anjos são uma realidade. Eles não são cultuados, não são reverenciados. Quando anjos de Deus, quando desejaram entregar adoração a anjos de Deus, eles não receberam. Anjos não são adorados. Anjos não tem um lugar físico para se assentar, uma cadeira, um lugar, um espaço, não. Mas nem por isso deixam de ser uma realidade. Eu queria que você abrisse os olhos do seu entendimento para enxergar e crer na realidade de comitivas angelicais que estão articulando em favor daqueles que amam a Deus. Se você tem coragem para isso, levante a sua mão agora, porque eu tenho uma palavra de Deus para liberar. Tem anjos de Deus aqui nesse lugar. Tem anjos guardando a tua entrada, guardando a tua volta para cá. Segura que está muito alto esse declaro. Anjos existem, são uma realidade. Agora eu começo a concluir
quando Débora diz uma coisa que a mim me abençoou tanto quando entendi o que significava. Ela disse assim, e eu queria falar daqui e pedir você para repetir daí. Diga comigo: o ribeiro, horrível, meu Deus do céu, vamos de novo. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro. Essa é a história aonde os agentes improváveis foram levantados: a abelha e não o trovão, e um ribeiro. Não foi um mar como o Mar Vermelho, que quando fechou-se, afogou os carros, afundou os carros e afogou os cavaleiros e cavalos de Faraó. Não é um mar que tenha profundidade suficiente para poder afogar alguém. É um ribeiro. E o ribeiro de Quizon, na geografia bíblica, não é apontado como sendo um espaço de águas poderosas. O que Débora está dizendo não faz aparente sentido. Porque em condições normais, eu vou repetir isso aqui, grava no teu coração. Em condições normais, cotidianas, naturais, o ribeiro de Quizon não arrasta nenhuma pessoa, que dirá um exército. Não tem correnteza para isso. Alguém está por aí? Diga amém, por favor. Não tem força suficiente para arrastar nem 5 pessoas, que dirá 50.000 pessoas. Só que Débora está dizendo que não foi o Mar Vermelho. Débora está dizendo que não foram mares profundos, não foram torrentes foi o ribeiro de Quizon. Ela ainda assim, aquele antigo ribeiro. Porque normalmente as coisas antigas reputamos como ineficientes, mas tem coisa antiga que ainda arrasta. 3 pessoas disseram amém, 4 disseram aleluia. Algumas coisas antigas nós reputamos como obsoletas, como ineficientes, mas eu vim te lembrar uma coisa: coisas antigas no mundo espiritual ainda têm poder de arrastar. Eu pergunto e você responde: oração é coisa nova ou antiga? Mas arrasta ou não arrasta? Jejum é coisa nova ou antiga? Mas arrasta ou não arrasta? Arrasta ou não arrasta? Tem muita coisa antiga que tem poder de arrastar exércitos. Mas existia uma situação em que o ribeiro de Quizon mudava de figura. Existia uma situação em que o ribeiro de Quizon poderia sair da fraqueza para a força, da passividade para a atividade. Que situação é essa, pastor? Sob forte temporal. Se chovesse muito e rapidamente, as águas do ribeiro de Quizon poderiam aumentar seu volume assustadoramente e ganhar uma força que em condições naturais não tinha. Portanto, quando Débora diz: desde os céus houve peleja, Débora está dizendo: os céus mandaram um recurso. E quando o recurso do céu bateu nas águas do ribeiro, sua fraqueza foi transformada em força. Sua passividade foi transformada em atividade. Sua superficialidade se transformou em profundidade.
quando o depósito do céu, quando a chuva poderosa do Eterno desceu sobre o vale, o ribeiro de Quizon aumentou exponencialmente seu volume de água e sua profundidade, e os exércitos de Cícera que estavam acampados na fronte do ribeiro, se prevalecendo da água fresca para beber, para lavar, para cozinhar, eles ficavam à margem do ribeiro, tratando como inofensivo, tacava pedrinha, dava chute, bebia água, porque diziam: ele não é de nada, só é de marmelada. Mas quando a chuva de Deus veio, pegou todo mundo de surpresa, pegou todo mundo de surpresa, e quem estava reputando o ribeiro como frágil, tomou um susto quando Deus o levantou. Eu tenho uma palavra para entregar: Deus vai te levantar. Vai ser com poder, vai ser com autoridade, vai ser com graça, vai ser com ousadia, vai ser com unção. Tem alguém para crer nessa palavra? Dá um pulo dessa cadeira agora, porque Deus vai te levantar, te levantar, te levantar. Ele vai te levantar. Superficial até que chova. Fraquinho, fraquinho, até que chova. Pode continuar de pé que a gente vai encerrar. Superficial até que chova. Fraquinho, fraquinho, até que chova. Dependente de gente ao redor, até que chova. Aparentemente inofensivo, até que chova. Você vai experimentar o poder transformador que a chuva de Deus exerce sobre a vida de uma pessoa. A fraqueza vai se transformar em força. A coragem, 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 coragem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você reparou o que aconteceu? O exército do inimigo foi arrastado. Por quem? Pelo ribeiro de Quizon. Aonde o ribeiro de Quizon está? Dentro da geografia de Israel. Não vai vir de fora. Se está esperando uma torrente de água que venha, o Senhor está dizendo: não, eu vou usar o ribeiro de dentro da geografia. Eu não vou importar águas, eu vou transformar as águas do teu ribeiro. Não vai vir de longe, tem hora que vem, mas o Senhor está mandando eu dizer: dessa vez não virá de longe o recurso, de dentro da geografia do problema, Deus vai erguer com poder a sua. Eu estou precisando de alguém para crer nessa palavra, é de dentro da geografia. Pastor, o que eu faço? Conecta teu pensamento no céu. Enquanto o homem de Deus e a mulher de Deus vão cantar uma canção, pastor, o que eu faço? Pede para chover no teu ribeiro. Fala para Deus a verdade sobre as suas fragilidades. Fala para Ele: Senhor, estão tacando pedra em mim, estão chutando, estão brincando comigo como se eu não fosse nada, estão me reputando como fraco, mas o Senhor é minha força. Estão me reputando como irrelevante, mas se o Senhor essa noite mandar do recurso que há no céu,
a minha realidade vai ser transformada e eu vou reagir. Pastor, dá para simplificar assim para eu saber o que eu oro? Vou simplificar. Pede para Deus capacidade de reação. Você entrou aqui acuado, abatido, quietinho, mas você vai sair daqui com capacidade de reagir. Quem vai arrastar esse adversário para longe não é Mar Vermelho, não é Mar da Galileia, é aquele antigo ribeiro. Se prepara para arrastar os teus inimigos para longe do teu território. Se prepara para arrastar os teus inimigos para longe da tua geografia.